Bom, primeiramente eu saúdo todos os irmãos aí do grupo com a santa paz de Deus. Bom, irmãos, vou tentar falar para os irmãos, eu tenho que falar, tá, irmão? Não dá para escrever, porque às vezes entram em algumas palavras complexas que precisa delas para tentar descrever melhor o meu raciocínio. Baseado nas escrituras, eu vou pegar uma fala de Jesus. Jesus já viu um problema que nós temos hoje. Aliás, o nosso problema de hoje é o mesmo daquela época. E ele falou sobre isso. Ele avisou o povo de hoje não está enxergando, que ele disse assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque só um bocado dele pode fazer levedar toda a massa. O que isso significa? Que é a doutrina dos fariseus, ou seja, é todo aquele ensinamento humano. Tem uns que ainda passa, tem outros que são muito perigosos, que podem fazer perder toda a massa. O que é perder toda a massa? Fazer com que a alma se perca, né? Ou seja, é um trabalho perdido. Trabalho de quem? De Deus. E eu vou explicar como, irmão. Eu vou dar dois pontos, que um é ligado, subsequente ao outro, que é o maior problema que temos na CCB. Primeiro ponto dele é quando dizem assim: aqui é a graça e não há outro lugar igual aqui. Essas afirmações, irmão, destituem esses atributos de Cristo e vestem na congregação. Quais são esses atributos? Se você trocar o gênero, irmão, vai ficar igual. O gênero igreja é feminino, Cristo é masculino. Se você trocar o gênero, esse é o caminho, esta é a graça, ela é a verdadeira, são todos atributos dados a Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é o verdadeiro, ele é a graça. Então eles tiram e vestem a congregação. Primeiro ponto, irmão, é isso aí que me preocupa, né? Quando diz que só lá você pode encontrar a salvação. Aí o membro ouve isso e guarda com toda a força da sua alma dentro do seu coração, sem saber, irmão, que aquilo é um cavalo de Troia. Ou seja, um dia aquilo que ele está guardando ali dentro vai ser o veneno que vai matá-lo. Como? Porque tem um outro ensinamento que diz assim: nenhuma outra igreja é como aqui, nenhuma deles são verdadeiras, né? Então só nós somos os verdadeiros. Então quando a congregação um dia resolver se livrar dessa pobre alma, irmão, quando resolver colocá-los para fora, irmão, mas os ensinamentos e o fermento vai junto com eles, vai junto dentro do coração deles. Qual que é o perigo disso, irmão? Essa pessoa sai e ela não vê mais lugar para ela no mundo, porque ela perdeu tudo. Porque o que está dentro do coração dela está falando para ela, aquele fermento dos fariseus, está falando ali dentro para ela: você não tem mais salvação, você não tem mais chances. E aí elas se arrebentam e algumas até se suicidam, irmão, acabando com almas e com famílias inteiras. Eu vou dar um caso de um cooperador de jovens que esses tempos atrás, ali pro lado de Limeira, ele se suicidou porque tiraram a liberdade dele. Agora pense, a que ponto chega a pessoa de tirar sua própria vida? O que passou na cabeça dele? Que ele não tinha mais salvação. Ele achou que não tinha mais jeito, que não tinha mais conserto. Quem foi que matou ele, irmão? Então, foi esse ensinamento dentro do coração dele. Então, para tirar isso, é muito trabalho, tem que ser um trabalho cirúrgico, somente com o domínio das escrituras. E o primeiro passo, irmão, a pessoa tem que te ouvir, ele tem que te dar ouvidos, que é outra coisa. E outro problema grave na congregação: eles não se importam com embasamentos bíblicos, porque para eles, outro problema também grave, irmão, palavra de Deus é a pregação, e não é palavra de Deus, é as escrituras. Criou-se uma crença na congregação que a palavra de Deus é o que o homem prega da tribuna, aquilo é palavra de Deus, né? E, no entanto, eles arrancaram a palavra Bíblia dos inários. Hoje eles colocaram palavra de Deus, a palavra, né, que é uma mensagem subliminar. Palavra de quem? Pode ser palavra do homem, palavra do ancião, né? Os irmãos lembram, tinham dois hinos que falavam: é a Bíblia, a palavra. Hoje diz a palavra que ilumina. Mas não é coincidência, porque o outro hino, os únicos dois, o outro que falava Cristo me ama, a Bíblia assim me diz, eles também tiraram. Cristo me ama, a palavra se me diz. Então eles não querem que o povo pense ou acredite que a Bíblia é a palavra. A Bíblia é a palavra, é o que o ancião diz. Isso é fermento de fariseu que pode fazer perder toda a massa, como muitas já se perderam.
Só para complementar, eles desautorizam a Bíblia quando ele diz que a palavra de Deus é a pregação. E hoje isso é tão grave que o povo fala, vou buscar a palavra hoje. O que está querendo dizer? Eu vou lá ouvir a pregação. Para ele a palavra é aquilo. A Bíblia hoje, irmão, na congregação, para o povo da congregação, ela é um amuleto sagrado. Qual que é o significado de um amuleto? É um objeto que não tem utilidade prática alguma, mas que você tem em autoestima. Isso é o significado de amuleto sagrado. Então, a Bíblia hoje, irmão, ela é um mero objeto sagrado. Porque o efeito real da Bíblia era o quê? É uma fonte de conhecimento para nós aprendermos como fazer as coisas, como pisa, como anda um cristão. Mas não, irmão. A Bíblia é um amuleto sagrado e usado de um rito. O que é o rito? O rito de abrir e ler um pedaço de algum lugar e não se importam de pregar o que dá na cabeça, ou seja, desprezam o conteúdo bíblico e pregam profecias o tempo todo. Profecia não é dom de palavra. Profecia é profecia. 1 Coríntios capítulo 12, quando fala das diversidades de dom, se existe apenas 2 tipos de dom de palavra. Palavra com sabedoria, palavra com ciência. E lá embaixo está o dom de profecia. Profecia não é palavra. Lá eles profetizam, não pregam a palavra de Deus. A palavra de Deus gera conhecimento, gera na pessoa. A boa palavra pregada pelo Espírito Santo, ele te empurra para perto de Cristo. E lá eles fazem diferente. Eles te puxam para dentro da igreja, te fazendo totalmente dependentes dela. Muita coisa grave, irmão, que entristece.